Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Chegou o grande dia. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril, o dia do nosso face a face. Bom, hoje o dia começa um pouquinho mais cedo. Eu vou daqui a pouco estar ministrando a última aula do nosso livro da Hombridade, Vencedores Nunca Desistem. Eu quero começar, meu irmão, dando essa dica para você. Se você faz parte de algum grupo pequeno, isso é muito importante. Se você não faz parte, tente entrar num grupo pequeno. Conheça o Currículo Hombridade, O Homem ao Máximo é um livro muito bom, mas ele não é o único, existem 11 livros, se aprofunde, Deus quer falar no teu coração, Deus vai te colocar num grupo de homens, num círculo de confiança, onde você pode abrir seu coração e ser ministrado, e que Deus pode falar profundamente na sua vida, transformando o seu caráter. Bom, meus irmãos, essa semana nós começamos falando de áreas que a gente precisa parar as arestas, né? E para encerrar a semana, para fechar a última aresta que a gente precisa parar para entrar no face a face, pronto para servir. O tema de hoje, meus irmãos, é interrompa a maldição. Frases como, nunca perdoei meu pai pelo que ele fez comigo. Minha mãe nunca agiu como uma mãe de verdade comigo. Odeio minha mãe por causa dos homens com que ela se casou e que trouxe para casa. Quando meus pais se divorciaram, nunca mais vi meu pai novamente. São declarações fortes, né, meus irmãos? Talvez você já tenha ouvido alguma dessas, ou talvez você já tenha até falado alguma dessas. E olhando com os olhos humanos, todos esses seriam motivos para jamais a gente perdoar, né? A verdade é que a maneira como fomos criados e os sentimentos que temos pelos nossos pais, eles podem nos seguir por resto das nossas vidas. Os pais são imperfeitos, na melhor das hipóteses, mas eles podem ser psicologicamente cruéis na pior delas. Isso é forte, né, meus irmãos? O que a gente tem que entender é que todos nós somos falhos. Assim como nós somos falhos, os nossos pais são falhos. Nós, como pais, também vamos falhar com os nossos filhos. E o que Jesus nos ensina mediante a crueldade que ele sofreu? Jesus, nas últimas horas, ele sofreu injustiça, foi submetido a tortura física, mental, emocional, até sofrer a morte de cruz. E naquele momento, ele ora e pede para Deus, em Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, perdoar é a chave. Perdoar é o maior dom que Deus nos dá. Quando Jesus nos perdoou, ele permitiu que fôssemos livres do pecado e dessa forma nós fomos qualificados para entrar no céu. Ontem eu comentei com vocês que eu quero um dia entrar na Nova Canaã, vestido de branco, podendo louvar e engrandecer a Deus e que Deus iria dizer, né, que quem são esses, né, quem que é essa grande multidão, que são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então nós, meus irmãos, a gente foi lavado pelo sangue de Cristo, que morreu na cruz. Isso permitiu que a gente tivesse acesso ao céu. E quando a gente perdoa os pecados de alguém, nós liberamos para fora esse pecado da nossa vida. A gente nos liberta desse pecado. E a gente também liberta a outra pessoa para ser perdoada. E quando a gente perdoa os pecados, a gente abre o céu para essa pessoa. Não importa se ela merece ou ela não merece. Porque nós também não merecíamos. E Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, apesar de não merecermos. Após a ressurreição, né, depois que Jesus morreu a morte de cruz, terceiro dia ressuscitou, ele volta e aparece para os discípulos. Em João 20, 22, 23 diz, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Mas se você tiverem, serão retidos. Meus irmãos, nós não somos Deus, nós não podemos fazer o papel de Deus. Quem somos nós para julgar o que é certo e o que é errado? Nosso papel é perdoar, né? Nós não temos condições espirituais de julgar ninguém, esse papel cabe a Deus. E quando o assunto é pai e mãe, fica ainda mais delicado ainda, porque além do que Jesus nos ensina sobre o perdão, honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e que tenha vida longa sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. Então, meus irmãos, nós devemos perdoar os nossos pais, perdoar as imperfeições deles, perdoar até a crueldade deles. Por quê? Para que tudo vá bem, para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa prosperar na nossa vida. E quando eu falo prosperar, não é só prosperar na área financeira, é prosperar em tudo, para que tudo te vá bem. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações.
E nós viemos clamar, ó Pai, que cada homem aqui que está escutando essa palavra, ele possa ser cheio do Teu Santo Espírito. Porque cheio do Teu Santo Espírito nós somos capazes de perdoar. Porque por nós mesmos nós não somos capazes, nós somos imperfeitos. Mas que o Senhor, ó Pai, que o Seu Santo Espírito nos capacite para que possamos liberar perdão. Para que a gente possa liberar outra pessoa para que ela possa seguir em frente. E também que o pecado também seja liberto da nossa vida. Que aquele pecado não mais nos aprisione, que a gente possa ser liberto no nome de Jesus. É no nome poderoso de Jesus que eu oro. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Um ótimo dia e daqui a pouco estamos juntos lá no Face. Um abraço.